Boa noite, bom dia, graça e paz. Cumprimento aos amados, amigos, familiares, todos com a graça e com a paz do nosso Deus. Envio a você mais uma mensagem, Uma mensagem no ar. Uma mensagem que eu dedico a todas as pessoas que têm aí me ouvido, Estou aqui ainda na Argentina e eu gostaria de compartilhar com os amados. O tema da mensagem é tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis, parece que plantamos e não vemos o fruto. Parece que plantamos, não vemos o fruto. Vivemos uma opressão dentro das nossas casas, falta de segurança nas ruas. Nos tornamos escravos das coisas, até desanimamos. Desanimamos de plantar, porque o inimigo tem colhido esse fruto, destruído essas condições. É uma sensação que paira entre muitos, não vou afirmar que é todos, mas é algo que Deus colocou no meu coração. Eu vejo muitas pessoas que trabalham e não conseguem tirar o fruto, não conseguem viver de uma maneira mais digna ou em paz com aquilo que produziram. Então eu fiquei avaliando, estava aqui, são agora 5:45 da manhã, mesmo horário aí do Brasil, e eu refletindo a palavra, avaliando aqui sobre o livro de Juízes 6, vemos a história de Israel, vemos ali quando Deus levanta Gideão em favor do seu povo. O povo havia adorado a Baal, o povo estava perdido, o povo estava caminhando em caminhos que não agradavam ao Senhor, e o próprio Deus levanta nações contra o povo de Israel devido aos seus pecados. Havia uma condição, 7 anos de opressão. Israel estava sitiada, cercada por essas nações, por esses povos, e de tempo em tempo esse povo ia e tomava e destruía tudo que havia sido plantado. Aquela anseio da colheita, na espera de algo, e tudo era tomado. Era tomado os gados, eram tomados ali os bichos, as criações, e toda a plantação destruída, tudo aquilo que se havia plantado. Eu comparei esse tempo com um tempo muito igual hoje, muito parecido com hoje. O inimigo o tempo todo trabalhando para destruir tudo aquilo que temos feito, tudo aquilo que temos produzido. E aí em Juízes 6 vemos ali fortemente tudo aquilo que está escrito aí de onde os midianitas, os midianitas, subiam, os amalequitas também, os filhos do Oriente, ou seja, são 3 povos aqui que estavam sitiando Israel. Versículo 4, e destruíram o produto da terra, chegaram a Gaza e não deixaram sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Eles subiam como gafanhoto, fala as Escrituras. Versículo 6, Israel ficou grandemente empobrecido, pobre, falidos. Queridos, eu vejo hoje, uma situação de desamparo de muitas pessoas, muitas casas, muitas famílias, e o inimigo tem levantado. Gideão era juiz, eu não sou juiz da vida de ninguém. Queria trazer algumas reflexões daquilo que Deus falou no meu coração. A palavra é muito clara: não deixaram sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Deus levanta Israel, Deus levanta um juiz, Gideão, e aí no versículo 11, Gideão estava debulhando trigo no lagar. Eu tiro uma conclusão. Deus não permite que o povo dele pereça
Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 67. A palavra se cumpre ali. Havia uma condição, uma inteligência na vida de Gideão. A palavra de Deus fala que Gideão era um homem poderoso e valente. Isso está no versículo 12. Eu vou dizer poderoso porque ele era persistente. Ele não desanimou, ele continuou trabalhando mesmo com os ataques do inimigo. Ele não parou, ele não teve medo, ele se manteve guerreiro. Ele trabalhou de maneira sábia, né? Veja que ele estava debulhando trigo no lagar. Trigo não se debulha no lagar. E ali, ou seja, um momento de sabedoria, Deus o levanta e ele reconhece a sua condição. Ele fala que ele era um homem simples, né? Era um homem como eu e você, simples. Não era ninguém forte, nem era ninguém excepcional. Nada impede do que eu e você sejamos usados por Deus. E veja, queridos, que tudo acontece na vida de Gideão no momento onde há uma opressão, sim, há luta, sim, mas ele estava ali preparando o seu alimento. E um coração totalmente voltado ao Senhor, um coração disponível a Deus. Veja que nos versículos 18 e 19, ele oferece um holocausto ao Senhor. A palavra nos diz no versículo 18 e 19, né, que ele preparou, né, ele trouxe presentes ao Senhor em oferta de holocausto. Um cabrito, olha que ele tinha um cabrito. Trouxe bolo sem fermento e farinha, e um guisado, um caldo. Pôs toda aquela comida ali no altar, como o Senhor havia falado. E o Senhor recebeu aquilo. Queridos, quem está com fome, quem está com necessidade, pegou ali o que tinha, pegou ali muitas das coisas que lhe traziam uma condição de estabilidade, de segurança, e apresentou ao Senhor. Não se limitou. Veja que Gideão estava disponível em servir a Deus, disponível em se apresentar com inteireza diante do Senhor. Querido, a passagem de Gideão ela é muito rica, muito rica. Veja que o pai de Gideão, tinha um boi de 7 anos. Já havia 7 anos que o povo estava sendo oprimido. E tinha um boi de 7 anos lá. Algo que não era para seu sustento, não era para a família, era algo para ser apresentado a Baal. Será que a nossa vida, mesmo o inimigo estando à porta, será que a gente tem preservado algumas coisas da nossa vida? Ou não permitido ser tirado que deveria ser? Que não é daquilo que o nosso coração realmente está correto, reto diante do Senhor? Eu falo isso, querido, porque nós podemos ter, mas qual é o propósito do nosso coração em ter? Veja que Gideão tinha, mas ele tinha um coração reto diante do Senhor e disponível a oferecer a Deus. Pai de Gideão tinha disponível a oferecer a Baal. Que é isso, Alisson? Queridos, se você avaliar o texto direitinho, você vai ver que é muito correlacionado. E quando Deus manda sacrificar, Deus pede a Gideão, vai lá, pega o boi de 7 anos, esse 7 não está aí à toa. Façamos uma análise do texto e apresenta diante do Senhor. Querido, nós precisamos tirar aquilo que não é de Deus. O altar de Baal na nossa vida, o altar que não é de Deus precisa ser destruído. Eu aprendo muito, queridos, no versículo 23. Eu queria concluir essa mensagem, essa reflexão para você,
quando nós disponibilizamos o nosso coração e apresentamos diante do Senhor o nosso melhor, uma vida dedicada ao Senhor, o Senhor nos responde. Olha o que Deus fala com Gideão no Juízes 6:23. E o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Você está precisando de paz? Se apresente diante do Senhor, ofereça a Ele. Pare de falar que você não tem nada de você para apresentar ao Senhor. Apresente você no altar do Senhor, todas as suas capacidades, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Reconheça o Senhor e você achará paz. E ali ele continua: não temais. Queridos, não temas, descansa no Senhor. Descansa. Ele há de suprir, Ele há de trabalhar por você em todos esses tempos difíceis. Destrone aquilo que não é de Deus na sua vida. Tire do altar aquilo que não é de Deus. E ali termina o versículo: não haverás de morrer. Leia, queridos, que há planos de Deus para Gideão, há um propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem algo maior para a nossa vida. Não havemos de morrer porque estamos vivendo em tempos difíceis. Não há de faltar o pão porque estamos vivendo tempos difíceis. Não há de faltar o que se apresentar diante do Senhor. Não há de faltar para a nossa necessidade, para a nossa casa. Deus é fiel. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Se apresente diante do Senhor como Gideão, homem corajoso, que não desanima de trabalhar. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de vitória. Não sei se você vai ver o vídeo agora à noite ou pela manhã. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração e lhe dê uma semana de paz, muita paz, em nome de Jesus. Amém?